falando aqui para vocês a primeira história que eu estou contando para vocês no canal. E essa história, como vocês podem ver no título, se vocês são inteligentes, vocês vão ter o título, é sobre como eu fugi de uma garota. O título é bem para chamar atenção, para conseguir mais visualizações, mais inscritos, mais likes, mais tudo, até mais dislikes. Então vamos começar com a história. Primeiro eu vou ter que introduzir eu, quando eu tava nessa época. Eu era aquele típico garoto que fica no canto, que ninguém liga e tenta fazer graça, mas ninguém acha graça no final. Então, as chances de eu ter uma namorada naquela época eram bem pequenas. No caso, essa história se passa no 4º ano que eu tava na escola. Eu lembro que eu quase não tinha amigos, eu acho que eu tinha 2 amigos. E não era nem amigos de festa ou amigos de verdade, eram amigos, tipo, pessoas que estavam lá e estavam querendo conversar comigo por pena, literalmente por pena. Eu era um bem pobre, coitado mesmo. E, no caso, nenhuma guria gostaria de falar comigo, com certeza. Então, no caso, eu estava lá de boas, no meu canto, isolado como sempre, pois os meus amigos, entre aspas, não conversavam muito comigo também direito. Eu era bem isoladão mesmo. Eu tinha só um amigo, mas depois eu vou falar pra vocês quem ele era numa outra história. E, no caso, eu estava no canto da minha escola. E tinha uma garota quando eu estava no 4º ano, que eu não me lembro do nome dela. Então vamos chamar ela de Sofia. Eu me lembro que, sabe, é um tipo de guria que gosta de ficar com os garotos descolados, mas na época eu tava no 4º ano, não tinham garotos descolados, tinha uma ganguinha que era da minha escola, a ganguezinha da minha escola, que era composta por um cara que se achava forte, mas era fraco, um cara que tava do lado do forte pra parecer mais legal, e um outro cara que tava lá por nada mesmo, só por tá. No caso, ela gostava de conversar mais com o guri que se chamava Rafael, que no caso era um guri que tava lá pra parecer mais legal. E as chances de uma guria dessas falar comigo eram bem pequenas. E eu não queria falar com gurias, nem me enturmar com guria, nem nada. Porque eu era guri e eu nunca tinha estudado e nem conversado muito com garotas, então eu não sabia o que falar. Então, ficar com garotas, conversar com elas era tipo algo impossível pra mim. E mesmo que fosse possível, eu não ia querer. Só que um dia aconteceu uma coisa que eu achei muito estranha. Aquela mesma guria que eu chamei de Sofia pra vocês, que ficava com os descoladões, ela me chamou pro canto da escola no final da aula. E no caso eu fiquei tipo, pô, o que será que deve ser, né? Não sabia o que podia ser, então eu fui. E quando eu cheguei lá, ela tava bem tímida, não conseguia nem respirar e falar direito comigo. E eu já tava um pouco estranhado. Então ela começou a fazer umas perguntas bem estranhas pra mim, tipo, você já teve alguma amiga? Já conversou com alguma garota? Você já conversou, já teve alguma relação com alguma... Perguntas bem estranhas, assim, bem sugestivas. E eu tava bem nervoso, eu não conseguia aguentar, mas eu queria sair dali. E no caso, ela me perguntou se eu já tive alguma namorada. E eu falei que não. E daí eu fiquei muito nervoso, pois aí eu já vi o que podia ser, o que podia acontecer. Então eu tava realmente muito nervoso. Diferente de hoje em dia, que eu simplesmente ficaria. Mas eu não podia, eu tinha que ficar ali e fugir alguma hora. Então eu tive que falar pra ela uma coisa, que no caso era que, eu não sei o que, eu tenho que ir no banheiro, eu já volto. Daí eu saí dali correndo, disparado, e não voltei, e nunca mais olhei pra cara da guria. Foi uma história bem idiota, bem tosca. Então eu vou confessar a vocês falando de uma outra história, que é sobre uma guria que, pelo que eu vi, ela gostava de mim. E no caso, vamos chamar ela de Maria. Também que é o primeiro nome dela de verdade. Essa Maria, ela era uma guria tipo essa que eu acabei de falar, só que ela conversava também com as gurias como é que eu posso dizer? Do grupo das fofoqueiras, sabe? Então, ela tava conversando com essas, e no caso, essas gurias, no caso do grupo das fofoqueiras, ouviram alguma coisa que essa tal da Maria falou a respeito de mim e foram correndo pra falar pra mim o que ela tinha falado. E eu fiquei surpreso quando elas disseram que a Maria tinha dito que gostava de mim. E eu fiquei tipo, mano, quem é que vai querer gostar de mim? Aí eu cheguei lá nela e perguntei tudo e ela falou... Ela não queria falar, ela tava muito nervosa, então ela não respondeu direito, ficou gaguejando. Então eu comecei a rir, sim, eu realmente comecei a rir da cara da guria e ela nunca mais olhou pra mim. Interessante que no ano passado ela conseguiu o meu WhatsApp de alguma forma bizonha e ficou mandando mensagens muito bizarras pra mim. Tipo, como é que você tá? Mandando um emoji de uma carinha de lua bem estranha. Eu nunca falei isso pra ninguém. Eu pensava que ela podia sei lá, jogar refrigerante em cima de mim. Então é uma coisa bem do mal, assim. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso, falou e até mais.
Fui.